Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 14, de 22 a 36, Marcos 6, de 45 a 56, e leia também João 6, de 16 a 24, e corresponde à semana 29 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus anda sobre as águas. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 14, de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Marcos 6, de 45 a 56. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Lemos na reflexão da semana passada que, por causa do milagre da multiplicação dos pães, a reação imediata da multidão alimentada por Jesus foi a de tentar proclamá-lo rei compulsoriamente. Não desejando tomar parte das intenções políticas do povo, Jesus se retirou ao monte para orar. Ao anoitecer, os discípulos de Jesus decidiram partir sem ele, indo de barco de Betsaida a Cafarnaum, também situada às margens do Mar da Galileia. Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45 dizem-nos que foi Jesus quem insistiu para que os discípulos entrassem no barco antes dele, enquanto ele despedia a multidão. Jesus acabou ficando sozinho em terra, ao passo que a embarcação estava no meio do mar. As águas estavam agitadas por causa de um forte vento que soprava. Entre 3 e 6 horas da madrugada, depois que os discípulos já haviam remado 5 ou 6 quilômetros mar adentro, Jesus andou sobre as águas, dirigindo-se ao barco onde todos se encontravam. Eles ficaram aterrorizados com a cena, por acharem que estavam vendo um fantasma.
Tendo Jesus dito que era ele quem estava se dirigindo até eles, os discípulos resolveram acolhê-lo no barco. As narrativas de Marcos e João não descrevem o ato impulsivo de Pedro que tentou imitar o feito de Jesus, evento este contado apenas pelo relato do evangelho feito por Mateus. Vendo que Jesus andara sobre as águas, Pedro disse a ele: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Assim Pedro também andou sobre o mar, mas por pequeno período de tempo. Reparando nas circunstâncias climáticas adversas, submergiu e teve que ser socorrido por Jesus, que então disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade cessou. O desfecho da caminhada sobrenatural de Jesus sobre as águas está intrinsecamente ligado à reação tardia ao milagre da multiplicação dos pães. O evangelista Marcos termina a narrativa de ambos os milagres com um tom amargo. Os discípulos ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Mateus, por sua vez, finaliza sua descrição com a reação oposta, dizendo que após Jesus ter andado sobre as águas, os que estavam no barco reconheceram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Na realidade, ambas as reações ocorreram, certamente que em momentos diferentes, e não excluem uma a outra. Os discípulos estavam confusos, como sugere o vocábulo grego usado por Jesus para expressar a palavra duvidar a Pedro em Mateus 14:31, o qual significa ter o pensamento dividido. Em parte, a expectativa da multidão a respeito do caráter da obra do Messias também era compartilhada por alguns deles. Seus corações permaneciam endurecidos, não porque não haviam compreendido o mecanismo exato do milagre dos pães, mas porque não podiam aceitar a recusa de Jesus em deixar-se fazer rei, o que lhes traria um reinado messiânico político, e a necessidade de sua morte sacrificial, o que chocava com a concepção triunfalista judaica a respeito do Messias. Depois de terem atravessado o mar, chegaram a Genezaré, onde Jesus foi prontamente procurado pelos habitantes da região, os quais lhe trouxeram seus doentes. Todos aqueles que apenas tocavam na borda de seu manto eram curados. Aplicação prática. Parece-nos absurdo constatar que a reação das testemunhas oculares mais íntimas de Jesus a dois de seus grandes milagres, multiplicação dos pães e andar sobre as águas, tenha sido o endurecimento de seus corações. Na verdade, tal resposta não tem origem nos milagres em si, mas na recusa de Jesus em tornar-se rei dos judeus no momento em que tentaram proclamar seu governo forçadamente. Assim, o cerne da divisão de seu pensamento, ou seja, de sua falta de fé, era uma compreensão equivocada do reino de Deus. Em sua obra A Bíblia e o Futuro, Anthony Hoekema levanta aspectos bastante pertinentes a este respeito, que nos podem ser úteis para entendermos melhor a concepção bíblica a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, no ensino de Jesus, era uma realidade tanto presente quanto futura. No começo de seu ministério, Jesus deu mais ênfase à presença do reino em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, ao passo que mais para o fim de seu ministério, ele deu maior destaque à vinda futura do reino. Pelo fato de o reino ser tanto presente quanto futuro, podemos dizer que ele, agora, está escondido de todos, exceto dos que têm fé em Cristo. Um dia, entretanto, ele será totalmente revelado, de forma que até seus inimigos terão finalmente de reconhecer e curvar-se perante seu governo. Assim como ocorreu com os primeiros discípulos, mais de 2000 anos depois, muitos seguidores de Jesus têm o coração dividido a respeito de sua vida e obra. Se os apóstolos tentavam encaixar sua concepção a respeito de quem o Messias seria às correntes teológicas circulantes fomentadas por interpretações rabínicas por vezes descontextualizadas e pelo ódio contra o Império Romano que os dominava, hoje em dia somos negativamente influenciados por inúmeras frentes que acabam por nos conferir uma fé débil, incompleta ou até mesmo totalmente equivocada. Tendo em vista essas considerações, é-nos útil fazer um exercício de análise sincera e realista a respeito daquilo em que temos crido. Existem alguns pontos que precisam estar claros em relação ao caráter de nossa fé. Apresento a seguir alguns deles.
Primeiro, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, que nela, e somente nela, está contida a verdade de Deus para a raça humana? Segundo, você crê que apesar de invisível, Deus existe numa trindade indissociável e ao mesmo tempo misteriosamente composta por 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo? Terceiro, você crê que Deus se tornou homem na figura de Jesus Cristo e que ele não foi apenas um ser iluminado ou admirável, mas que de fato era o próprio Deus? Quarto, você crê que Jesus é o único caminho que nos leva de volta a Deus e que não há atalhos ou vias alternativas nesta reconexão? Quinto, você crê que o acesso a esta salvação oferecida por Jesus Cristo é pela fé nele que nos torna justos e que esta fé não é morta, mas que trabalha em obras de amor? Sexto, você crê que Jesus Cristo, embora tendo sido morto, ressuscitou e oferece-nos a possibilidade de ressuscitar com ele para a vida eterna? Sétimo, você crê que ao ascender aos céus, Jesus deixou entre nós o Espírito Santo, o Consolador, para trabalhar em nossas vidas, tendo como finalidade última a nossa santificação? E oitavo, você crê que na segunda vinda de Jesus, por ocasião de nossa ressurreição, ocorrerá também a restauração do universo, com a criação de novos céus e nova terra, onde não haverá sofrimento? Trazendo da mente para o coração. Que reverente incompreensão, Senhor, ver tamanha quantidade de pessoas recebendo comida que proveio do simples lanche de um menino. 5.000 homens alimentados unicamente por sua palavra de gratidão ao Pai. Nós, seus discípulos, não entendemos como o Senhor faz tais obras, mas não podemos deixar de nos render a seus pés. De fato, o Senhor, Jesus, só poderia ser o Messias sobre o qual ouvimos falar desde meninos nas reuniões aos sábados nas sinagogas. Pois o Messias devia provar ser o profeta que Moisés previu, semelhante a ele em obras. Moisés deu pão ao povo e o Senhor está fazendo o mesmo. E como o Messias prometido, certamente o Senhor livrará a nação judaica de seus inimigos. Será mesmo possível? Chegou a hora de Israel ser um país novamente, de dominar sobre Roma, ao contrário do que hoje vemos? Nosso coração enche-se de alegria ao pensar nessas coisas. Vemos que as pessoas ao nosso redor compartilham do mesmo sentimento. Satisfeitas com o pão milagrosamente recebido, elas falam em torná-lo rei. Jesus, nosso rei. Jesus Nazareno, filho de José, reina sobre nós. Restaura o trono a Israel, raiz de Davi. Uma turba começa a formar-se. Alguns homens mais efusivos dirigem-se até Jesus. Falam em carregá-lo em meio a ovações, trilhando uma jornada vitoriosa até Jerusalém, até o templo. Mas para nosso desânimo, o Senhor nos frustra, dizendo que não será rei. Recusa-se a governar sobre nós, apesar de seu poder. Retira-se para um monte, isolado, sozinho, sem sequer nos comunicar para onde iria. O Senhor não parece interessado em livrar-nos do domínio romano. Por um instante, nosso coração sofre um golpe, tornando-se um com o da multidão ante a perspectiva de perpetuação dos dissabores que diariamente experimentamos como nação dominada. Talvez sentindo nossa animosidade, Jesus nos despede. Entramos num barco, mar da Galileia dentro. A decepção é geral. Jesus acabou ficando em terra firme, não entrando no barco conosco. Então entre nós comentamos como nos sentimos desanimados e até mesmo enganados por ele. Anoitece. Começa a ventar forte. Nossa embarcação é açoitada e parece que irá partir-se em duas. Sentimos muito, mas muito medo. Mas espere, o que é aquilo? O que é esta figura brilhante que flutua sobre as águas? Parece ser um fantasma. Não é possível. Esfregamos nossos olhos para ver se estamos enxergando corretamente. Não tenham medo, sou eu, Jesus, o Senhor grita. Jesus? Andando sobre as águas? Não pode ser. Se é verdade que o Senhor não é um fantasma, se o Senhor é mesmo Jesus, gritou Pedro, falando por todos nós, então use de seu poder para que eu também vá a seu encontro. Faça-me andar sobre as águas também. Jesus consente. Pedro está caminhando sobre as águas como quem anda em terra firme. Mas o vento piora. As águas agitam-se ainda mais e Pedro submerge. Senhor, resgata-me, diz ele, enquanto clamamos pela mesma ação. Resgata-o, Senhor, senão ele morrerá.
Finalmente, Jesus e Pedro entram no barco sãos e salvos. Subitamente, a tempestade cessa no mesmo momento em que eles ingressam à embarcação. Amanhece. Chegamos ao outro lado do mar, bem como a multidão sedenta por mais milagres. Jesus os repreende e a repreensão parece aplicar-se também a nós. Diz-nos para buscar ao Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele pode oferecer. Contrariada, a multidão não reage bem. Um burburinho se inicia. Será que Ele é mesmo o Messias? Será que seu milagre foi realmente comparável ao que Moisés fez? Afinal de contas, Moisés alimentou uma nação inteira por 40 anos, enquanto este homem alimentou somente 5.000 pessoas numa única ocasião. E ainda por cima, desdenha o reinado que lhe propusemos. Moisés jamais se negaria a liderar-nos. Além disso, os rabinos dizem que não saberemos de onde virá o Messias, e conhecemos a origem deste homem Jesus. Ele não poderia ser o profeta. Por que ele se chama Pão da Vida que desceu do céu? Sabemos que ele veio de Nazaré e não do céu. O Pão da Vida, como o Senhor mesmo se autoproclama, é unicamente espiritual. E para piorar tudo, o Senhor está dizendo que além de não estar em seus planos ser nosso rei, ainda por cima deve morrer. Que tipo de herói morre, afinal de contas? Nós não aprendemos que o Messias triunfaria sobre nossos inimigos com vitória inigualável? Para completar a decepção da multidão, ele reafirma a necessidade de um compromisso radical das pessoas para com ele, como quem come de sua carne e bebe de seu sangue, e isso parece extremo demais. Vemos pessoas meneando a cabeça e, uma a uma, deixando o local. Com suas palavras incisivas, Jesus está perdendo muitos apoiadores, e isso mais uma vez desanima nosso coração. Subitamente, a glória do andar miraculoso por sobre as águas desaparece e reacende em nós a decepção de sua recusa em tornar-se nosso rei, ocorrida após o milagre da multiplicação dos pães. Nós, os 12, olhamos uns para os outros. Será que haverá alguém entre nós que também deixará de seguir a Jesus? E quando o próprio Jesus verbaliza a mesma pergunta, deliberamos entre nós. Pedro fala por todos. Senhor, suas palavras são por demais difíceis. Vão contra tudo o que sempre aprendemos e sonhamos. É-nos pesado pensar que o ápice de seus planos esteja em morrer, e não em reinar sobre nós. É-nos desalentador pensar que o poderio e a maldade de Roma continuarão. Mas, vendo tudo o que vimos e ouvindo tudo o que ouvimos de sua parte, para quem mais poderíamos ir? Nunca ninguém falou como o Senhor. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Embora nosso coração titubeie, sim, cremos que o Senhor é o Messias, o Santo de Deus. Ensina-nos a segui-lo como devemos. Queremos continuar caminhando a seu lado. Senhor Deus, como os 12 discípulos, vejo-me dividido. Da mesma forma que Pedro, sou homem de pequena fé por causa de minhas falsas expectativas e grandes preconceitos. Por vezes, sinto-me tentado a transgredir os diferentes pontos sobre os quais nossa confissão se alicerça. Crises, falhas de caráter, tentações, o convite ao hedonismo. Há muitos atrativos da vida ocidental pós-moderna que me parecem melhores do que comer de sua carne ou beber de seu sangue. Existem inúmeros outros caminhos que parecem não ser tão radicais, que prometem levar-me igualmente ao Senhor, mas sem tanto sofrimento, sem tanto destrabalhar muitas vezes doloroso de seu espírito. Versões atenuadas do cristianismo que não pregam a necessidade da santificação, das difíceis decisões envolvidas no amor ao próximo e do carregar dos fardos alheios. Apesar de tudo isso, oro para que o Senhor renove minha fé com base em princípios objetivos, para que eu possa agir tendo esses valores em mente, e não meus sentimentos. Ensine-me a ter uma conduta que se pauta em sua vontade, mesmo que eu precise mortificar minha própria carne e negar a mim mesmo para fazer o que é certo. Capacite-me a fazer isso por amor a Jesus, em nome de quem oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 14, de 22 a 36 e Marcos 6, de 45 a 56, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre as circunstâncias da ocasião em que Jesus andou sobre as águas. Terça-feira, Marcos 6, 51 e 52, nos diz que os discípulos estavam atônitos e tinham o coração endurecido por não haverem entendido o milagre dos pães. Cite 2 aspectos a respeito do caráter da obra messiânica de Jesus que provocavam este sentimento neles.
Quarta-feira, releia o trecho do livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Roykema, para entender melhor por que a concepção equivocada dos discípulos a respeito do reino de Deus através de Jesus Cristo estava provocando a tal falta de fé ou divisão em seus corações. Quinta-feira, enumere os 8 pontos citados no item Aplicação Prática sobre os quais deve estar fundamentada a nossa fé. Sexta-feira, existe algum motivo para uma falta de fé ou divisão em seu coração hoje? Para ajudá-lo nesta análise, releia os 8 pontos colocados no item Aplicação Prática como alicerces da fé cristã. Se desejar, aprofunde-se lendo também a Confissão de Fé de Westminster, cujo PDF está apresentado nas referências bibliográficas ao final do livro. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 14, 22 a 36 e Marcos 6, de 45 a 56 para a sua vida?